Paz seja convosco, seja muito bem-vindo, você que semanalmente acompanha as nossas mensagens para receber uma palavra de Deus e uma palavra de fortalecimento para enfrentar as batalhas do dia a dia. Muitas são as batalhas, o próprio Jesus Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. E se você quer ter um êxito para vencer essas batalhas do dia a dia, você precisa estar ao lado daquele que venceu o mundo, que esse é Jesus Cristo. Então você precisa estar com Ele, e é isso que estaremos fazendo agora, ouvindo e vendo a mensagem, porque o próprio Senhor Jesus Cristo escreveu essa mensagem. Então vamos agora meditar na palavra de Deus, e eu tenho certeza que Deus tem uma palavra abençoada para a sua vida. E o tema de hoje é frutos da videira verdadeira. Vamos fazer uma leitura na Bíblia através do livro de João, no capítulo 15, dos versículos 1 ao versículo 8. A palavra de Deus diz: Jesus disse: eu sou a videira e o meu Pai é o lavrador. Todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim, mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Continuem unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês, pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Eu sou a videira e vocês são os ramos. Quem está unido comigo e eu com ele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Quem não ficar unido comigo será jogado fora e secará. Será como os ramos secos que são juntados e jogados no fogo, onde são queimados. Se vocês ficarem comigo e as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedires, e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzirem muitos frutos e assim mostram que são meus discípulos. Esse é o versículo da nossa mensagem de hoje, e aí nós vamos estar entendendo aí o que ela traz para nós como um ensinamento do que é verdadeiramente ser um fruto da videira. Na mensagem de hoje, Jesus, ele nos ensina qual é a maneira para vivermos de acordo com a vontade do Pai, recebendo dele tudo de que precisamos para sermos felizes. Só que tem um detalhe: Deus não se importa e também não se impressiona com grandes videiras cheias de folhas e ramos e de boa aparência. O que Deus deseja para todos nós é que sejamos seus filhos e tenhamos uma vida saudável e produtiva, e que estejamos sempre ligados a Ele, para que Ele cuide e zele por cada um de nós. Jesus, nessa mensagem que nós lemos aí, nessa passagem, ele utiliza características que se encontrava na vida cotidiana do povo daquela época, onde a grande maioria eram lavradores e pescadores. Por isso, para que nós possamos entender tudo isso, o que a palavra nos revela, nós devemos nos situar no contexto que o próprio Jesus
mostra para nós na leitura bíblica que nós fizemos. Sabemos que toda árvore, ela precisa de quê? De uma raiz, precisa de tronco, precisa de ramos, que dão todo o suporte às folhas e aos frutos. Sabemos também que a árvore é uma semente que foi plantada na terra e agora precisa ser cuidada para permanecer bonita, germinar e permanecer bonita. Jesus faz então uma comparação entre a figura da videira com o Pai, o Filho, o Espírito Santo e todos nós que estamos unidos num só amor. Jesus é a videira verdadeira. O Espírito Santo é a seiva do amor do Pai que alimenta a videira a nós. E nós somos os ramos que precisam de um apoio para quê? Para crescer. E por isso devemos estar unidos à videira, a fim de que recebamos todos os nutrientes que fará produzir bons frutos. O Pai, Ele cuida de nós a fim de que permaneçamos na videira. No entanto, não podemos estar na videira somente por estar confiando em nós mesmos. Necessitamos o quê? Crescer em beleza e em utilidade. Quando estamos com aparência feia, quando exibimos as deficiências por causa do pecado, o Pai então, o que ele faz? Ele faz como o lavrador. Ele nos poda, nos corta, nos purifica e lança fora tudo que está em excesso e que estava impedindo de que nós estejamos dando frutos. Os ramos, por sua vez, que permanecem presos à videira, não são jogados fora. Portanto, quando não estamos em Jesus, não estamos unidos a Ele em espírito e em verdade, nós nos tornamos o quê? Ramos secos, sem nenhuma utilidade. Vivemos em desesperança, as frustrações aparecem cada vez mais, aí causa aquela tristeza, aquele desânimo e normalmente acabamos sozinhos. Assim, nunca seremos felizes, por quê? Porque está sempre faltando algo na nossa vida, a seiva do Espírito Santo, a qual irá nos alimentar e fecundar os nossos corações. Dentro de nós foi plantada uma semente do amor do Pai, que é o Espírito Santo, porém só permaneceremos nesse amor se nos mantermos ligados ao seu Filho Jesus Cristo. Portanto, meu irmão, eu gostaria que você refletisse nessas perguntas que eu estarei fazendo agora. É só uma reflexão. E você? Você se sente como um ramo ligado à videira que é Jesus? Você tem intimidade com Deus? Os frutos que você tem oferecido ao mundo são frutos doces ou amargos? O que você precisa para que você dê bons frutos? O que precisa acontecer para que você dê bons frutos? Você acha que tem permanecido em Jesus e Ele em você? Percebe essas perguntas? Reflita nelas por um momento. Só que, para que nós possamos responder todas essas perguntas e que possamos ser ramos saudáveis e dar bons frutos, precisamos primeiramente entender quais são as condições que nos levará a tudo isso, que é o que nós iremos buscar entender na mensagem de hoje. O primeiro item que nós temos que ter em mente é que temos que estar
intimamente ligados em Cristo Jesus. Jesus Cristo, como nós lemos na leitura bíblica inicial, é a videira verdadeira. O Pai é o lavrador e nós somos os ramos. Portanto, meus irmãos, nós temos que permanecer sempre em Cristo Jesus. Lá no versículo 4, parte A, do que nós lemos na leitura bíblica inicial, diz: continue unidos comigo e eu continuarei unidos com vocês. E assim, meus irmãos, Jesus Cristo permanecerá em nós. Na sequência desse versículo, a parte B do versículo 4, diz assim: pois assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Então, meus irmãos, para que nós possamos produzir bons frutos, o ramo que somos nós temos que estar intimamente ligados à videira. Através do quê? Através da nossa comunhão diária com Deus, através das nossas orações, através da nossa leitura bíblica diária, através da comunhão, através dos cultos, através das células, através das casas de paz, nós tenhamos que estar intimamente ligados a Jesus Cristo. Então, isso tem que ser um dos principais pontos que nós temos que ter em mente para que nós possamos ser um ramo que vai dar bons frutos. Outra coisa que nós temos que ter em mente é que nós devemos sempre aceitar o trabalhar de Deus em nossas vidas. Infelizmente, existem muitas pessoas que não aceitam o trabalhar de Deus na sua vida. Sempre tenta estar negociando alguma coisa, principalmente aqueles que têm os seus famosos pecados de estimação, que não querem desfazer desses pecados. Mas aí, para que nós sejamos ramos saudáveis e que possamos dar bons frutos nessa videira que é Jesus, nós temos que sempre aceitar o trabalhar de Deus em nossa vida. O Pai, como nós lemos na leitura bíblica inicial, ele corta os ramos que não dão frutos. Lá no versículo 2 diz assim, todos os ramos que não dão uvas, ele corta, embora eles estejam em mim. Mas os ramos que dão uvas, ele poda a fim de que fiquem limpos e deem mais uvas ainda. Quando nós lemos uma tipificação do que seria cortar e do que seria podar, existem duas diferenças, né? O corte, ele representa o quê? Um processo que sempre nos remete à perda e à dor. Mas, meus irmãos, na nossa vida espiritual é um processo muito importante, principalmente porque o ramo que não dá fruto, ele só disputa os nutrientes da videira. Então, o cortar é lançar fora, ou seja, cortar aquele ramo que não está dando frutos, não está seguindo aquilo que Deus propõe para nossas vidas. Já o limpar, né, que nós lemos no versículo, o limpar, o Pai ele limpa os ramos que dão frutos. Só que vocês percebem aí que o ramo você pode ter ramos que não dão frutos e ramos que também dão frutos e são limpos, não são cortados, eles são limpos. Para quê? Para que deem mais frutos ainda. Então, se Deus está tentando fazer essa limpeza na sua vida, isso consiste numa poda, quer dizer que Deus está tentando remover o excesso, né? No caso, tipificando a videira, o excesso de folhas, mas no nosso caso, representa Deus nos livrando dos excessos em nossas vidas. O que você tem de excesso na sua vida?
que Deus precisa fazer uma limpeza, vamos refletir nisso. Deus está sempre nos observando para que chegue o momento que Ele decida se irá nos cortar e lançar fora ou simplesmente irá nos podar e fazer uma limpeza, mas nós ainda permaneceremos ligados à videira que é Jesus Cristo. Então, no caso, o Pai nos limpa por meio do quê? Dos ensinamentos através da sua palavra, que é a forma mais eficaz para purificarmos nossa vida espiritual. Lá no versículo 3 da leitura inicial, lá diz: vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Então, o que nós temos que ter em mente, eu reforço esse tema aqui nesse momento. Ser cortado é quando nós estamos desobedecendo a Deus, nós não estamos cumprindo a nossa missão aqui, que é dar bons frutos. Então Deus vai lá e nos corta da videira, lembrando que a videira é Jesus Cristo, e nos lança no fogo do inferno. Já, meus irmãos, mesmo nós que estejamos grudados na videira, só que chegará um momento que Deus precisará fazer algumas podas na nossa vida, justamente para tirar os excessos que possam estar nos levando a não dar bons frutos. Mas Ele conhece o nosso coração, Ele conhece o meu coração, Ele conhece o seu coração. Por isso, Ele irá fazer uma limpeza para que você dê mais frutos cada vez mais. Que é esse que é o objetivo, que é esse que é o deixar Deus agir na sua vida, né? Um outro tópico que nós separamos aqui é que nós temos que viver na alegria das promessas. Quem está em Cristo jamais será lançado fora. No versículo 4 da leitura inicial diz: continuem unidos comigo, e eu continuarei unidos com vocês. Pois, assim como o ramo só dá uvas quando está unido com a planta, assim também vocês só podem dar frutos se ficarem unidos comigo. Isso é uma das promessas. Quem está em Cristo jamais será lançado fora. Poderá ser podado, mas jamais será lançado fora. Outra coisa, as suas orações serão respondidas. Lá no versículo 7 da leitura inicial diz isso: se vocês ficarem unidos comigo, as minhas palavras continuarem em vocês, vocês receberão tudo o que pedires. Então, meus irmãos, sempre temos que estar unidos na videira que é Jesus Cristo. E aí Deus irá o quê? Deus irá glorificar a nossa vida por meio desses frutos. No versículo 8 diz isso: e a natureza gloriosa do meu Pai se revela quando vocês produzirem muitos frutos, e assim mostram que são meus discípulos. Então, meus irmãos, nessa mensagem de hoje, nós temos que entender que nós somos os ramos da videira que é Jesus Cristo, e nós precisamos sempre estar unidos a Ele, porque aí nós estaremos unidos ao Pai. Só que nós temos que ter muito cuidado para que nós sejamos aquele ramo saudável e que esteja dando bons frutos, porque aí Deus sempre continuará abençoando a nossa vida. Haverão podas, haverão tribulações, batalhas no dia a dia, mas Deus estará sempre conosco através da união do ramo com a videira, ou seja, de nós com Jesus Cristo.
Então, temos que estar sempre atentos, porque, meus irmãos, nós sabemos que uma árvore que não dá frutos, ela não serve para nada. E o nosso propósito aqui na terra, né? Quando nós pensamos, por que eu estou aqui? Para que eu vim? E o que eu preciso estar fazendo? Qual o meu significado na minha vida aqui na terra? É isso que nós estamos lendo. Nós devemos ser os ramos saudáveis e que dê bons frutos na videira verdadeira que é Jesus Cristo. E aí na mensagem de hoje, o que nós podemos estar concluindo, né? Uma conclusão simples e objetiva. Em nossa união com Cristo, encontramos as condições para que tenhamos uma vida saudável e produtiva. Mas para isso, temos que estar intimamente ligados em Cristo, aceitar o trabalhar de Deus em nossa vida e viver a alegria das maravilhosas promessas que Deus tem para nós. Essa é a conclusão. Reflita nisso. Agora voltamos às perguntas iniciais, aquelas perguntas que eu deixei para que vocês pudessem estar refletindo. Aí você responda para você mesmo, através do que você ouviu nessa mensagem. Você se sente como um ramo ligado à videira que é Jesus? Você tem intimidade com Deus? Os frutos que você tem oferecido ao mundo são frutos doces ou amargos? O que precisa acontecer para que você dê bons frutos? E você acha que tem permanecido em Jesus e Ele em você? Reflita. Isso é muito bom para que nós tenhamos uma reflexão, que você tenha uma reflexão. Eu gostaria nesse momento, meus irmãos, estar fazendo uma oração para que nós possamos estar concluindo a mensagem de hoje. E é um momento que você tem para que possa ter essa comunhão, essa intimidade com Deus, que é a que nós lemos na mensagem de hoje. E é nesse momento que você tem que profetizar pela sua boca o que Deus já sabe, mas Ele quer ouvir da sua boca, do seu coração. Vamos aproveitar esse momento para que nós estejamos na presença de Deus. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, nesse momento entramos na Sua presença, Senhor, onde eu queria colocar a vida desse irmão que está ouvindo e vendo essa mensagem. Que você coloque a mão abençoada sobre ele, protegendo-o de todo mal, Senhor, de toda sabedoria, toda inteligência, para que ele realmente possa ser um ramo saudável, um ramo que dê bons frutos, e que ele tenha essa convicção que ele necessita estar ligado à videira verdadeira, que é o seu Filho Jesus Cristo, Senhor. Ó Deus, abençoe todos os seus familiares, abençoe os seus negócios, abençoe o seu emprego. Se o irmão estiver necessitando de emprego, que Deus estará abrindo portas, trazendo novos negócios. É o que eu coloco, Senhor, nessa oração, que o Senhor derrame o seu sangue poderoso sobre a cabeça desse irmão, Senhor, protegendo, fortalecendo cada vez mais ele, dando vigor, vitalidade, Senhor, restaurando tudo que precisa ser restaurado, com relação à saúde, fortalecendo cada vez mais. Traga a cura, oh Senhor, aquele milagre que o Senhor sabe que precisa estar na vida desse irmão, Senhor, traga essa cura, a cura de um familiar, de um filho, oh Deus. Se ele, nesse momento ele está com alguém, algum parente, alguma pessoa próxima, no hospital, na enfermidade,
Vá lá, visite, Senhor, visite essa pessoa, faça um milagre na vida dessa pessoa, Senhor. Traga cura, dê discernimento, orientação para os médicos, para que eles possam conduzir da melhor maneira possível, Senhor. E eu, nesse momento também, Senhor, com o poder que o Senhor me dá, eu anulo toda e qualquer ação demoníaca que esteja atuando na vida dessa pessoa, Senhor. Repreendemos, anulamos toda e qualquer ação que esteja trazendo problemas para esse irmão. É o que eu te peço, Senhor. Te peço em nome do seu Filho Jesus. Amém. Glória a Deus, Senhor. Meu irmão, mais uma vez, obrigado por estar separando um tempinho aí para poder estar ouvindo e vendo essa mensagem. E se o irmão gostou da mensagem, vá lá, dê um like, para que essa mensagem possa ter uma maior visibilidade, para que outras pessoas possam estar também tendo a possibilidade de estar ouvindo e vendo essa mensagem. Compartilhe o link desse vídeo nas suas redes sociais, para que de repente tem um amigo, tem um parente seu que, ouvindo uma mensagem, ele possa estar tendo uma outra visão, uma outra reflexão da sua vida. Se você ainda não se inscreveu, vá lá, clique no botãozinho de inscrição e ative o sininho de notificações, para que o nosso trabalho consiga ter uma visibilidade cada vez maior. E eu gostaria de vê-lo novamente na próxima semana, ouvindo a mensagem que Deus estará trazendo para a sua vida. Amém? Que o grande amor do Deus Pai, que a comunhão do Espírito Santo e a graça do Jesus Cristo esteja com todos vocês. Um forte abraço e fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.